Meu professor de economia, História da Macroeconomia, episódio 5, os novos keynesianos e a nova síntese neoclássica. As primeiras contribuições dos novos keynesianos começaram a aparecer já nos anos 70, logo depois dos novos clássicos, mas principalmente a partir dos anos 80, depois que a escola novo clássica falhou em prever que a desinflação ocorrida nos países desenvolvidos no começo da década ia gerar recessão. Aí foi nesse momento aí nos anos 80 que os novos keynesianos se consolidaram. Eles buscaram reconstituir a antiga a síntese neoclássica, que assim como os keynesianos da antiga síntese neoclássica, os novos keynesianos também consideravam que no longo prazo o produto era determinado mais por causa das condições de oferta, mas no curto prazo, choques de demanda poderiam fazer o produto se desviar do nível natural, aí ter recessão, ter desemprego, por causa de falhas de mercado que gerariam rigidez de preços e salários. Mas, diferentemente dos keynesianos da antiga síntese neoclássica, que simplesmente assumiam que essa rigidez de preços e salários existia, é, os novos keynesianos buscaram explicações microeconômicas para essa rigidez de preços e salários, é, mostrando as falhas de mercado que fariam com que o comportamento racional e otimizador de agentes produzisse essas fricções geradoras de rigidez de preços e salários. E os novos keynesianos incorporaram contribuições dos monetaristas e dos novos clássicos. Assim como os monetaristas, os novos keynesianos aceitaram a ideia da taxa natural de desemprego, que é aquela de desemprego que é determinada por condições de oferta relacionadas ao mercado de trabalho e que quando o desemprego está abaixo da taxa natural existe aceleração da inflação, quando o desemprego está acima da taxa natural existe desaceleração da inflação. Aí os novos keynesianos eles mudaram o nome, em vez de chamar de taxa natural de desemprego, passou a chamar de taxa de desemprego que não acelera a inflação. E aí não foi consenso, mas entre os novos keynesianos, mas muitos dos novos keynesianos aceitaram a hipótese das expectativas racionais dos novos clássicos, também aceitaram a ideia dos novos clássicos de que a boa macroeconomia seria aquela macroeconomia que fosse fundamentada na microeconomia, os tais microfundamentos, mas aí o que os novos keynesianos rejeitaram mesmo dos novos clássicos foi a ideia do market clearing, aquela ideia de que os preços se ajustam rapidamente para equilibrar oferta e demanda. O que eu acabei de falar que, na verdade, não. Os novos keynesianos, ao contrário dos novos clássicos, consideravam a hipótese de que existia rigidez de preços e salários e que essa rigidez tinha um impacto importante na economia. E aí um dos mais proeminentes novos keynesianos foi o Menkeu, que em 1991 num artigo chamado A Reencarnação do Keynesianismo, ele explicou que na verdade o novo keynesianismo não foi um renascimento das ideias do Keynes, mas uma reencarnação, porque ressurgiu num corpo novo, é, o, que o próprio Greg Mencken admitiu que o que os novos keynesianos defendem é bem diferente do que o próprio Keynes defendeu na teoria geral do emprego dos juros da moeda. O Mencken considerava que nem seria errado dar outro nome para essa escola de pensamento ao invés de novos keynesianos. O Mencken ele nem fazia questão de ser chamado de keynesiano, embora uma das poucas coisas em comum que o Menkeu mantém, uma das poucas ligações que o Menkeu mantém com o Keynes é que o cachorro dele, como você pode ver esse mais amarelado aí nessa foto, o nome do cachorro dele, de um dos cachorros dele é Keynes, aí o nome do outro cachorro do Menkeu é Tobin. E que
o Mencken, ele explicou que o novo keynesianismo, na verdade, é uma reconstituição da ideia dos velhos clássicos que existiam antes do Keynes, que é essa ideia de que o sistema econômico tem um equilíbrio ótimo no longo prazo, mas que fricções fazem que no curto prazo não tenha um equilíbrio ótimo. Muitos autores antes do Keynes já diziam isso, aí incluindo o Hume no século XVIII, a teoria quantitativa da moeda, o Wixel, e algo que até já falei no primeiro vídeo, no primeiro episódio dessa série, e que aí, na verdade, os novos clássicos que teriam sido extremistas demais ao achar que todos os pontos do ciclo eram de equilíbrio ótimo, que o sistema estava sempre em equilíbrio ótimo, que tinha equilíbrio ótimo até no curto prazo. Ou seja, na verdade, como bem diz o novo keynesianismo, não é a interpretação literal do Keynes, mas talvez algo próximo dos velhos clássicos pré-Keynes, que foram até menos extremistas que os novos clássicos. E o Mencken comentou que quem faz a função de quem faz ciência econômica é procurar ver como o mundo realmente funciona e não simplesmente descobrir, assim, reproduzir fielmente a ideia de autores defuntos. E nisso ele está certo, assim, isso quem tem que ficar se preocupando com tudo que o Keynes realmente quis dizer são quem lida com a história do pensamento econômico. Mas agora, realmente quem faz ciência e quem busca expandir a fronteira do conhecimento da ciência não é essa preocupação que tem que ter. Isso apenas, claro, tem divergência com o Menck, porque como ele vê como o mundo funciona é diferente de como eu vejo, mas assim, ele está certo quando diz que a função de quem quer expandir o conhecimento de fronteira da ciência não é a principal atribuição ficar reconstruindo igualzinho ideias de autores que já faleceram. E aí o novo keynesianismo tem muitos expoentes e é talvez a escola de pensamento mais diversificada em termos de orientação política, ideológica dos seus integrantes, assim, os novos clássicos, como já vimos no vídeo passado, todos eles estão claramente à direita. E os pós-keynesianos, como vamos ver no próximo vídeo, estão claramente à esquerda. Aí entre os novos keynesianos tem alguns mais de direita, como o Menck, o Greg Menck, o Ben Bernanke e o John Taylor. Alguns mais de centro, como o Olivier Blanchard, o Michael Woodford, o Larry Summers e o David Homer, e alguns mais à esquerda, como o Joseph Stiglitz, o Paul Krugman, o George Akerlof e a Janet Yellen. E até os novos keynesianos mais à direita têm muitos pontos de convergência com os novos clássicos. E alguns novos keynesianos mais à esquerda, como o Stiglitz e o Krugman, têm alguns pontos de convergência com os pós-keynesianos. E eu diria que, em termos ideológicos, o Menck, o Bernanke e o Taylor estão tão à direita quanto os novos clássicos, como o Lucas, o Barro, o Sargent e o Prescott. A diferença que eu acho é que o Menck, o Bernanke e o Taylor são mais pragmáticos, porque enquanto os novos clássicos são puristas que querem reconstruir a teoria clássica na sua pureza, os novos keynesianos, esses novos keynesianos mais conservadores, como o Menck, o Bernanke e o Taylor, eles percebem que dá para defender posições políticas tão conservadoras quanto, mas sem negar fatos, que são a rigidez de preços e o impacto da demanda no produto no curto prazo.
E aí, nos Estados Unidos, os novos clássicos são chamados de os freshwater, numa tradução literal, quer dizer que são os economistas de água doce, e os novos keynesianos são os saltwater, que seriam os de água salgada. Eles, freshwater, tradução literal, na verdade é água fresca, e acho até melhor, porque água de rio ou de lago não tem gosto de açúcar. Não sei porque que chama de água doce. Mas então, mas agora vamos lá, fala, por que tem esses nomes? Os novos clássicos são os freshwater, porque eles lecionam em departamentos de economia localizados em, em cidades no meio dos Estados Unidos, como a Universidade de Minnesota, a Universidade de Chicago, a Universidade de Rochester, a Universidade de Pittsburgh. Aí já os novos keynesianos, eles lecionam em departamentos de economia localizados em universidades, tanto na costa do Pacífico quanto na costa do Atlântico. Aí na costa do Pacífico tem a Universidade de Stanford e a Universidade da Califórnia em Berkeley. E assim, como vocês podem ver, eu até deixei as bolas brancas são onde estão as universidades em que os freshwater lecionam e as bolas pretas as universidades onde os saltwater lecionam. Aí também tem, aí na costa do Atlântico tem Harvard e MIT no Massachusetts, e Yale no Connecticut, Columbia em Nova York e Princeton em Nova Jersey. E aí alguns poderiam perguntar, isso tem alguma relação com o fato dos estados, mais os estados costeiros votarem nos democratas e os estados interioranos votarem nos republicanos? Aí eu acho que não, essa relação não tem muito não, porque o economista que leciona na universidade não necessariamente vai ter a orientação política da população do Estado como um todo. E essas universidades onde tem os freshwater, apesar de ser meio, elas se localizam perto dos grandes lagos, que são estados onde os democratas ganham também. Por exemplo, Chicago, a Universidade de Chicago é um dos centros dos freshwater, mas Chicago é a cidade do Obama e é um estado onde os democratas ganham com grande vantagem. Minnesota é um estado que vota nos democratas ininterruptamente desde 1976. E aí, em 1984, enquanto Minnesota era o epicentro do surgimento do pensamento novo clássico, como o Prescott fazendo os modelos dos ciclos reais de negócios, Minnesota foi o único estado onde o Mondale ganhou, enquanto nos outros 49 estados o Ronald Reagan ganhou. Mas, claro, provavelmente o Prescott, muito provavelmente, deve ter votado no Reagan. E aí agora vamos falar um pouco dos microfundamentos dos novos keynesianos para eles explicarem as falhas de mercado que geram rigidez de preços e salários. Uma delas são os custos de menu, que os novos keynesianos consideram não empresas em concorrência perfeita, considerando que se uma empresa cobrar um centavo a mais que a outra, os produtos são iguais, não vai vender nenhuma unidade. Não. Os novos keynesianos, eles consideram que a concorrência é imperfeita, que cada empresa produz um produto parecido, mas não exatamente igual à outra, e que dependendo do preço, quanto menor o preço, vai ter mais demanda, quanto maior o preço, vai ter menos demanda. E aí os novos keynesianos, eles consideram que remarcar os preços tem um custo, aí mesmo quando a demanda cai, poderia ser vantajoso, o tanto de venda que eles poderiam preservar reduzindo o preço, isso não compensaria o custo de remarcar os preços. Aí os preços tenderiam
até uma certa rigidez. Aí até o Tobin, que é o keynesianismo da antiga síntese neoclássica, achou que o Keynes deveria estar se refirando no túmulo se pessoas que usam o nome dele de novos keynesianos consideram um dos grandes causadores das flutuações do capitalismo o preço de imprimir um menu novo. E aí outro microfundamento para rigidez é os salários de eficiência, que as empresas não pagariam um salário que equilibrasse oferta e demanda de trabalho, mas pagariam um salário um pouquinho mais alto para incentivar os trabalhadores a trabalhar com mais disciplina. Outra coisa também é que os contratos de trabalho têm longa duração, e aí por isso não dá para o salário ficar se ajustando toda hora quando tem mudanças no mercado de trabalho. Aí, os novos keynesianos, eles acham que se os salários tivessem possibilidade de cair com mais facilidade, isso evitaria super oferta de trabalho e fraca demanda e corrigiria o desemprego. Eles não observam muito, não discutiram muitas coisas de se os salários caírem, o desemprego agrava ainda mais pela queda da demanda, queda do poder de compra dos trabalhadores. Isso quem aborda com mais ênfase são os pós-keynesianos, que eu vou falar no próximo vídeo. Aí outra falha de mercado que como explicação na micro, que os novos keynesianos encontram são as falhas de coordenação, que aí uma empresa depende do produto que a outra empresa produz, aí se uma empresa corta a produção, a outra vai cortar também, e a outra é o racionamento de crédito, que os novos keynesianos acham que em períodos de crise os bancos ficam com medo de emprestar para novos clientes, achando que eles vão ser inadimplentes, mesmo se esses novos clientes propuserem pagar juros altos, os bancos não vão fornecer o crédito. E aí o novo keynesianismo não foi único, na verdade teve duas gerações. A primeira geração do novo keynesianismo foi na década de 1980, que quando ainda havia uma rivalidade muito grande com os novos clássicos, os novos keynesianos de primeira geração, muitos eles já aceitavam as expectativas racionais dos novos clássicos, mas ainda não aceitavam usar os modelos BSGE. E assim como os keynesianos da antiga síntese neoclássica e assim como o próprio Keynes, os novos keynesianos de primeira geração tinham um grande foco de usar as falhas de mercado para explicar por que tinha desemprego, por que tinha trabalhador que queria trabalhar e não achava emprego. Aí já os novos keynesianos de segunda geração, que surgiu na década de 90, que também passou a receber o nome de nova síntese neoclássica, o novo consenso macroeconômico, eles, diferentemente dos da primeira geração, eles não rejeitaram mais modelos de SGE, eles passaram a aceitar os modelos de SGE, mas aí incorporando nesses modelos a rigidez de preço, fazendo que modelos que antes só trabalhavam problemas relacionados à oferta passassem a mostrar também a possibilidade de flutuações na economia causadas por problemas relacionados à demanda. Embora os novos keynesianos de segunda geração buscassem trabalhar com falhas de mercado, eles estavam mais focados em usar essa falha de mercado, incorporar as falhas de mercado nos modelos, que eles usariam esses modelos para criar uma regra de política monetária dos bancos centrais. O foco deles era mais esse do que explicar desemprego. E aí, como eles incorporar uma grande parte da economia do novo clássico, pareceu que tinha chegado a um fim as divergências da macroeconomia. Aí o Blanchard chegou em 2000, chegou até a dizer que na macroeconomia tinha chegado ao fim a era das divergências ideológicas e que a macroeconomia não seria mais um campo de batalha e que seria apenas um incremento de conhecimento.
E aí o Blanchard, embora ele incorporou tanto a primeira quanto a segunda geração, mas o livro-texto dele, usado na graduação, muitas vezes usado na graduação, é o típico novo keynesianismo de primeira geração. Aí já o Advanced Macroeconomics do David Homer, que está mais ligado ao novo keynesianismo de segunda geração, aí é o mais usado nos cursos de pós-graduação. E aí as ideias básicas da nova síntese neoclássica, o novo consenso macroeconômico, o keynesianismo de segunda geração, é que a economia pode ter choques, e aí por causa da rigidez de preços, o choque pode fazer que o produto e o emprego se desviem do seu nível natural de forma prolongada. Só que aí quem pode corrigir isso é um banco central através de uma fixação de uma taxa nominal de juros, que no Brasil o Banco Central tem a Selic, nos Estados Unidos tem o Fed Funds Rate, e que aí quando a inflação está baixa e não tem risco de descumprir a meta de inflação, porque a meta de inflação é uma das políticas macroeconômicas recomendada pela nova ciência neoclássica. Aí quando a inflação tá baixa, não existe risco de descumprir a meta de inflação e o nível de atividade econômica está baixo, aí o Banco Central deve reduzir a taxa de juros. E aí, quando o nível de atividade está muito alto, existe o risco de acelerar a inflação, aí o Banco Central deve elevar a taxa de juros. Aí, diferentemente dos keynesianos da antiga síntese neoclássica, os novos keynesianos da nova síntese neoclássica, eles não veem um papel muito importante da política, coloca a política fiscal, coloca a política monetária no topo e a política fiscal no segundo plano, e considera que o papel da política fiscal deve ser apenas, alguns até defendem uma política fiscal mais ativa, mas a maioria defende que o papel da política fiscal deve ser apenas manter a estabilidade da relação de dívida pública PIB, não atrapalhar a política monetária do Banco Central. E o que eles, no máximo que eles aceitam são os estabilizadores automáticos, ou seja, quando cai a atividade econômica, já aumenta o déficit, porque cai a arrecadação de impostos e já eleva pagamentos com seguro-desemprego, que acaba sendo um estabilizador fiscal automático, é o máximo que eles aceitam. E eles têm objeções à política fiscal parecida com as que os monetaristas têm, que acham que políticos não são confiáveis para fazer política fiscal, porque ia ter propensão a ser muito gastão, aí explodia dívida pública. E aí até eu coloquei, resumindo o que eu falei nos 5 vídeos, como a janela de Overton da economia se deslocou, porque eu falei, o Keynes, quando ele apareceu na década as ideias principais dele da década de 1930, ele foi algo como um meio termo entre o Marx e os clássicos. E aí a síntese neoclássica já foi um meio termo entre o Keynes e os clássicos. Aí os monetaristas talvez seriam uma continuação dos clássicos, os novos clássicos uma continuação dos clássicos. Aí o novo keynesianismo de primeira geração já foi um meio termo entre a antiga síntese neoclássica e os novos clássicos. Aí a nova síntese neoclássica já foi um meio termo entre o novo keynesianismo de primeira geração e os novos clássicos, ou seja, a nova síntese neoclássica é uma solução, é um híbrido, é uma solução de compromisso entre duas escolas de pensamento diferentes. Mas se você for ver, considerando que no final do século XIX, no início do século XX, tinha a rivalidade entre o Marx e os clássicos, a nova síntese neoclássica é uma abordagem de economia que está muito mais para o lado está quase que totalmente para o lado dos clássicos. Você vê como a janela foi se deslocando, transformando tudo que está mais perto ao longo da segunda metade do século XX, se deslocando cada vez mais para o lado dos clássicos.
E aí muitas vezes escutamos em textos introdutórios sobre a história do pensamento econômico de que teve a Revolução Keynesiana, aí logo depois da Segunda Guerra Mundial, o keynesianismo foi a escola mais importante, mas aí depois perdeu importância depois da reação monetarista e classe na década de 70. Só que aí, isso, não é que isso está errado, isso não está totalmente errado, mas é uma simplificação que acaba não ficando muito exata. O que houve, na verdade, nas décadas de 50 e 60 foi um híbrido entre o Keynes e os clássicos, que foi a antiga síntese neoclássica, que puxava mais para o lado do Keynes. E aí, a partir da década de 90, passou a ser dominante um híbrido entre o Keynes e os clássicos, que é a nova síntese neoclássica, que puxa mais para o lado dos clássicos. E aí parecia que, como eu falei, o Blanchard disse em 2000, parecia que as grandes divergências da macroeconomia tinham chegado ao fim, parecia que finalmente o modelo certo de funcionamento da economia tinha sido descoberto e que por isso a economia estava funcionando melhor, que aí foi o período da grande moderação que ocorreu entre 1985 e 2007, que teve esse nome porque entre 1985 e 2007, não houve um único ano de crescimento negativo do PIB nos Estados Unidos, houve apenas recessões bem brandas em 1991 e em 2001, mas claro, também não houve um único ano de crescimento maior do que 5%, mas de qualquer forma, vamos dizer, a grande moderação, o comportamento do produto foi muito mais suave, e também a partir de 1985 a inflação esteve baixa e estável, e algo parecido ocorreu em outros países do centro do capitalismo mundial. Claro, nos anos 90 houve crise em muito lugar na periferia, inclusive no Brasil, mas para esses macroeconomistas, para muitos desses macroeconomistas, parece que a periferia não existe. É assim, se no centro do capitalismo estava tudo bem, teve a grande moderação, parece que finalmente tinha chegado ao funcionar, a descoberta perfeita do funcionamento da economia. Mas aí comemoraram cedo demais, até imagens do filme The Big Short, a Grande Aposta, quando teve a crise financeira global que começou a aparecer em 2007, quando estava começando a estourar as bolhas das hipotecas subprime nos Estados Unidos, chegou ao auge em setembro de 2008 com a quebra do Lehman Brothers. Aí isso despencou a atividade econômica no mundo inteiro, aí passou a ter recessão, desemprego elevado, inflação muito baixa e taxa de juros nominal já em zero, não dando mais espaço para a política monetária. Aí começaram a pensar, pô, será que a, a nova síntese neoclássica vai sobrevive a essa crise? E também a própria causa da crise foi o estouro de uma bolha imobiliária que colocou a ideia da hipótese dos mercados eficientes que muitos expoentes da nova síntese neoclássica consideram. Aí, por causa de tudo isso, surgiu a dúvida: será que a nova síntese neoclássica foi abalada depois dessa crise de 2008? Isso vai ser visto no sétimo vídeo da série. O sexto, que é o próximo, será sobre os pós-keynesianos. Aí depois o sétimo será sobre a macroeconomia depois de 2008.